Boa tarde, estudantes e ouvintes da Rádio Morrinhos. Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula do projeto Sintonizando o Saber. Eu sou a professora Gisele, graduada em Biologia, especialista em letramento informacional. Sou professora da Rede Municipal de Educação há 11 anos e atualmente estou na Escola Municipal Professor Humberto Jacinto Pereira, onde ministro aulas para alunos do segundo ano do ensino fundamental e também ministro a disciplina de saúde e meio ambiente para os alunos do primeiro ao quinto ano. Essa semana, as aulas do projeto Sintonizando o Saber serão dedicadas ao meio ambiente. Isto porque no mês de setembro temos uma data muito importante relacionada ao meio ambiente, que é o Dia da Árvore. Mas por que falar do meio ambiente? Por que isso é importante? Primeiro, por uma questão de sobrevivência. Já imaginou um mundo sem água? E depois, porque é possível economizar e ainda ganhar em qualidade de vida, com pequenas atitudes. E as árvores são muito importantes para a manutenção do equilíbrio ambiental. E é sobre elas que vamos falar hoje. Então vamos lá? Para iniciar a nossa aula, vamos falar sobre o equilíbrio ambiental. Você sabe o que é equilíbrio ambiental? Equilíbrio ambiental é o estado de um ecossistema onde a fauna e a flora são mais ou menos constantes, mostrando assim uma relação de dependência e ajuste complexo entre as duas. No equilíbrio ambiental, vários elementos naturais que fazem parte da cadeia alimentar ou não estão em equilíbrio, mantendo assim a continuidade das espécies e o ecossistema ajustado. Em condições naturais, os ecossistemas se mantêm dinamicamente equilibrados. Esse equilíbrio pode ser entendido como um conjunto de interações que buscam o estado menos energético. O mesmo no ecossistema é dinâmico, compensando entradas e saídas de materiais e energia. É preciso perceber que nós, seres humanos, não somos necessários para o equilíbrio ambiental e que ele ocorrerá independente de nossas ações. É importante refletir, no entanto, que nós somos a única espécie que pode alterar drasticamente as condições ambientais. E se pretendemos viver em harmonia com outras espécies nesse planeta, é necessário começar a planejar nossas ações, tendo em vista que a lei de ação e reação que governa o universo. Secas e enchentes são fenômenos que sempre ocorreram, porém, o que se observa é a mudança na intensidade dos fenômenos, com secas mais intensas, com tornados, furacões sem precedentes decorrentes de desequilíbrios ambientais e do aquecimento global. Estes acontecimentos nos levam a refletir se a sociedade deseja manter o atual modelo de desenvolvimento, face aos custos socioeconômicos e ambientais que ele nos impõe. Continuar se desenvolvendo nos padrões do modelo atual impacta o meio ambiente em caráter irreversível. É preciso rever os conceitos de crescimento e desenvolvimento que excluem os cuidados ambientais. A natureza não pode ser vista como um mero espaço de extração e expropriação de recursos naturais ou depósitos de resíduos. O desenvolvimento não pode ser um instrumento de exploração e exaustão do meio, mas deve mover-se por um conceito de convivência mútua, de equilíbrio entre homem e natureza. Nosso desafio é justamente harmonizar o desenvolvimento com o equilíbrio ambiental. O cuidado com o meio ambiente deve contar com o item de desenvolvimento e não visto como um obstáculo, um entrave à produção de riqueza, de alimentos e outros bens de consumo.
não pode ser sinônimo de destruição do meio ambiente. Este tema deve ser enfrentado por toda a sociedade. Vivemos uma crise no modelo de desenvolvimento urbano, industrial e agrário que deve ser enfrentado. Porém, além de punir os que causam danos ambientais, é importante avançar no regramento para valorizar aqueles que guardam os recursos naturais, recuperam, preservam o meio onde vivem, promovendo o bem social, como é o caso de muitos agricultores familiares. É justo que setores que promovem poluição e desmatamento exagerado contribuam para aqueles que estão observando. São necessárias políticas públicas imparciais para populações do campo e da cidade. Sabemos que as árvores são muito importantes para a qualidade de vida de todos. Porém, muita gente não sabe o valor das árvores no campo e na cidade. Aí, eu pedi a alguns dos meus alunos para falar sobre a árvore. Então, fiz duas perguntas a eles. A primeira, qual é a importância da árvore? A segunda, por que devemos plantar árvores na cidade? A intenção foi de ouvir as crianças sobre o que elas já sabem sobre a importância da árvore, sobre o meio ambiente, qual que é a importância dela para o meio ambiente. E vamos ouvir o que eles têm a dizer. A primeira aluna é a Francine. Ela tem 8 anos de idade. Vamos ouvir o que ela tem para falar? Devemos plantar uma árvore, porque ela purifica o ar, ela é boa, dá flores, ela dá fruta, ela é muito bom, tem muitos motivos. A gente sempre tem que... E quando eu planto uma, eu me sinto feliz por plantar ela, muito feliz. E também a gente tem que cuidar, deixar... Aí todo dia a gente tem que ir lá, lavar água pra planta. A gente sempre tem que cuidar da planta. Agora, vamos ouvir a aluna Alice, de 8 anos. Olá, professora. Aqui eu sou a aluna Alice e hoje vamos falar sobre a importância da árvore. Ela protege a terra com suas raízes e produz sombra para o nosso descanso e produz flores para enfeitar praças, fruto para a nossa alimentação, abrigo para os animais, mantém o ar úmido e diminui a poluição. Forma barreira contra os ventos, proteção nascentes. Também a parte é usada como aplicação de papel, remédio, casa, móveis. Também é o principal símbolo da natureza, é valorizar a vida. Beijo, professora! Eu fico tão feliz ao ouvir as crianças falando sobre o meio ambiente, porque elas são simples, é um conhecimento que elas têm, mas assim que elas levam bastante emoção no que elas falam. Por isso eu sempre me emociono e eu gosto de ouvir as crianças, porque elas são simples e elas são bastante verdadeiras. Agora, quem irá falar para a gente é o aluno Luiz Felipe. Ele também tem 8 anos de idade. Qual a importância da árvore? Ela traz muita chuva e ela fornece muita sombra. Por que devemos plantar árvore na cidade? Porque a árvore traz muito oxigênio para toda a natureza. A Nicole, que também tem 8 anos, irá falar para a gente também. Vamos ouvir o que ela respondeu sobre as duas perguntas que eu fiz a elas.
Nicole, qual que é a importância da árvore? E que tem frutas e sombra, Por que devemos plantar árvores na nossa cidade? porque traz muito oxigênio e muita chuva. E por fim, o aluno Pedro, de 8 anos. Vamos ouvir? A árvore é importante, pois reduz a poluição sonora, medicamentos, chás, madeira, frutas, flores. A árvore é importante para a cidade, abriga os passarinhos, espalha sementes e come os insetos. Além disso, ela dá sombras e diminui a temperatura do ar. Ensinar às crianças a importância da preservação ambiental é proporcionar a elas a possibilidade de crescer cidadãos mais conscientes dos seus deveres para a preservação do nosso planeta, para a sobrevivência de todos os seres vivos. E as árvores, ela tem sido utilizada pelos seres humanos desde o surgimento da humanidade, seja na obtenção de madeiras, para fazer abrigos, obtenção de lenha, fabricação de armas e utensílios. E com o desenvolvimento de técnicas, foi possível a obtenção cada vez mais de produtos como a celulose, que é a matéria-prima para a fabricação de papel, a cortiça, resinas, látex para a obtenção da borracha, gomas, tanino e outros. Além, é claro, do uso de espécies frutíferas para a nossa alimentação. Ainda hoje, elas permanecem como matéria-prima para uma crescente variedade de materiais, abastecendo os homens e animais com diversas frutas. Uma única árvore é capaz de abrigar diversas espécies de uma diferente variedade de vida, como bactérias e protozoários, mas também fungos e seres mais complexos que fazem dela moradia ou área para caça, como aranhas e enorme variedade de insetos. E animais de diversos tamanhos, desde anfíbios e répteis ou até mamíferos, como macacos, morcegos e até felinos. Uma única árvore da Mata Atlântica pode ter mais de diferentes tipos de plantas, a maioria vivendo como epífitas. Epífitas é uma relação de inquilinismo entre duas plantas ou algas, na qual uma planta vive sobre a outra, mas utilizando-se apenas de apoio, e sem dela retirar os nutrientes e sem estabelecer contato com o solo, como por exemplo as bromélias e as orquídeas. Essa característica torna o dossel florestal o ambiente com maior diversidade de vida numa floresta. Esse dossel é composto pela copa das árvores e abriga um imenso número de plantas e animais, sendo estimado que esse ambiente abrigue cerca de 18 milhões de espécies, abrigando grande parte da vida das florestas tropicais. Além de todos esses benefícios que eu já citei, as árvores ainda estão ligadas diretamente à água, à dinâmica da água em todo o planeta. Suas raízes absorvem diariamente uma gigantesca quantidade de água e a libera através de suas folhas, através da transpiração, o que nos faz ter bastante oxigênio no ar, que é muito importante para a nossa respiração. A Amazônia, por exemplo, é considerada pela comunidade científica uma peça importante para o equilíbrio climático de toda a América do Sul, mas também ela interfere positivamente em todo o planeta. Parte da umidade do ar, que posteriormente se transforma em chuva, são justamente da Amazônia, levada pelos ventos para essas regiões. A Amazônia regula o equilíbrio do clima no Brasil, no Paraguai, no Uruguai e até na Argentina.
As árvores possuem grande importância para a manutenção da paisagem natural, devido ao essencial papel contra a erosão exercidos por elas. Isso graças à absorção da água das chuvas pelas raízes. Uma árvore adulta, por exemplo, pode absorver até 250 litros de água por dia. Ou a grande fixação exercida ao solo por essas mesmas raízes. As árvores constituem barreiras naturais contra a ação de enxurradas. Esse efeito anti-erosivo é muito importante para a manutenção dos nutrientes do solo, que seriam retirados pela ação das chuvas, além de diminuir o efeito de assoreamento dos rios. Daí a grande importância da manutenção das matas ciliares, que são a cobertura vegetal das árvores que ficam às margens dos rios. O nome mata ciliar vem do fato de serem tão importantes para a proteção dos rios e lagos como os cílios são para os olhos, por isso é chamado de mata ciliar. Eu já falei para vocês sobre a importância da árvore para a sobrevivência da vida, para nós seres humanos, o quanto nós usufruímos, né, dos recursos que a árvore nos dispõe. E agora eu vou falar sobre a importância das árvores para os animais. Você já se perguntou qual é a importância da árvore para os animais? Quando a gente faz essa pergunta, essa reflexão, o que nos vem à cabeça, com certeza, a primeira coisa é a alimentação. Muitos animais se alimentam de frutos, como por exemplo o tucano, o maracanã, o papagaio, o bugio. Também há animais que capturam presas que estão nas árvores ou em outros locais e consomem nas árvores, como as cigarras, as lagartas ou ainda como os pica-paus, que capturam artrópodes nos troncos das árvores. Tem os animais que se alimentam de folhas, das folhas das árvores, e tem também os beija-flores, que se alimentam do néctar das flores. Além da alimentação, muitos ninhos são preparados sobre as árvores e será o berço para os novos filhotes. Eles são preparados logo no início do período reprodutivo, como, por exemplo, a asa branca e o joão de barro, da curiaca cinza. Aí chega a época reprodutiva, que também pode ocorrer sobre as árvores. Tantas cópulas resultam em muitos bebês, sendo cuidados ali, nas árvores. As árvores também são utilizadas como puleiros para predadores observarem suas presas para descansar entre uma e outra ou para repouso. Também são utilizadas para marcar territórios. O ambiente embaixo das árvores frutíferas se torna cheio de recursos que podem ser utilizados para a fauna se alimentar, como os mamíferos, as aves, mas também para os predadores que vêm em busca de novas presas. E não podemos esquecer que muitos invertebrados vivem nas árvores ou se alimentam delas. Além de serem importantes para a fauna, as árvores também contribuem de forma direta ou indiretamente para a produção de oxigênio para todos os seres vivos. Também fazem parte da base da cadeia alimentar, fornecendo nutrientes que serão utilizados em todos os níveis tróficos. E ainda nos proporcionam paisagens fantásticas. Eu vou te dar uma dica valiosa. Quer um passarinho em casa? Preserve as árvores na cidade. Elas têm importante papel ecológico e trazem vida para o nosso ambiente. Assim, os passarinhos virão. E por falar em árvores, vamos falar agora sobre as árvores na cidade. Será que elas têm papel importante nas cidades? Nós vimos que as árvores têm um papel essencial e muito importante, porque elas são organismos eficazes para o equilíbrio do ecossistema.
Mas há um outro motivo ainda mais essencial, que é o fato delas ajudarem na filtragem e limpeza do ar nas cidades, nas grandes cidades e também nas pequenas cidades como a nossa Morrinhos. As árvores são tão importantes para a sobrevivência dos seres vivos que ganhou um dia especial, que é o dia 21 de setembro. Nós já expusemos aqui todos os benefícios dela e acredito que ainda tem mais que a gente não citou aqui. E quando se comemora o Dia da Árvore, é uma forma de sensibilizar toda a população sobre a importância da preservação delas e do meio ambiente como um todo. Apesar de muitas pessoas terem consciência da sua importância, o desmatamento de florestas ainda é grande. É preciso campanhas de conscientização para poder preservá-las. Você já imaginou uma cidade sem árvores? Morrinhos é bastante arborizada. Várias praças e ruas com muitas árvores que embelezam nossa cidade. Temos 2 importantes parques aqui em Morrinhos, que é o Parque Natural de Morrinhos e temos o Parque Recanto das Araras, que também é uma forma de preservação daquele ambiente, né? E em breve teremos um novo parque lá no setor Cristina Parque. E você sabia que há um órgão público municipal aqui em nossa cidade que cuida do meio ambiente de Morrinhos? É a Superintendência Municipal do Meio Ambiente. Eu convidei a Loane Cristina, que é a superintendente do meio ambiente de Morrinhos, para falar um pouquinho para vocês sobre a importância deste trabalho de preservação ambiental e ela vai explicar para vocês o trabalho deles, o que eles fazem lá na superintendência para proteger o meio ambiente e ela vai falar também da importância das árvores na cidade. Vamos ver? Bom dia, meu nome é Loane, sou superintendente de meio ambiente de Morrinhos e estou aqui para contar para vocês um pouco sobre as ações da superintendência. A superintendência é um órgão que executa as políticas ambientais do município, através de programas de preservação da biodiversidade, recuperação de mananciais, proteção das nascentes, combate às queimadas e gerencia unidades de conservação. É na superintendência que é feito o licenciamento ambiental. Esse é um procedimento obrigatório aos empreendimentos e atividades efetivas ou potencialmente poluidoras que possam causar dano ao meio ambiente. A superintendência realiza também a fiscalização de forma preventiva, orientativa e atuante, através de fiscalização de rotina, denúncias e emergências. A educação ambiental é feita em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, com o projeto Criança Inteligente Cuida do Meio Ambiente no Parque Natural de Morrinhos. Agora que vocês conhecem um pouco mais sobre a superintendência, vamos falar um pouco das vantagens da arborização urbana. A arborização urbana tem papel importante na melhoria das condições climáticas locais, proporcionando um conforto ambiental, melhora o ar que a gente respira, ela protege o solo contra a erosão, protege das forças dos ventos, diminui a poluição sonora, absorve a poluição da atmosfera e contribui para a preservação e proteção da fauna. Ou seja, a arborização vai preservar e ampliar a biodiversidade. E quais são as desvantagens quando não existe arborização urbana? É possível observar uma redução da biodiversidade, colaborando para uma série de eventos colaterais que podem ser sentidos na pele de todos nós habitantes da população, tais como acúmulo de poluentes na atmosfera, aumento da temperatura urbana, gerando as chamadas ilhas de calor, quando a gente sente muito calor assim no centro da cidade, por exemplo, impermeabilização do solo, riscos de enchentes. Então, resumindo, a arborização urbana, as árvores na cidade, proporcionam uma grande melhora na qualidade de vida da população. Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa. Um grande abraço. Viu? Que legal esse trabalho da Superintendência do Meio Ambiente de Morrinhos.
Eu costumo dizer que eles são os guardiões do meio ambiente da nossa cidade, por isso o trabalho deles são tão importantes. Bom, vocês já perceberam que quando as árvores são plantadas nas calçadas, elas nos fornecem sombra e diminuem a temperatura do ambiente, trazendo mais frescor e vitalidade aos espaços públicos. Como eu já havia dito, em Morrinhos temos o Parque Natural de Morrinhos. O Parque Natural de Morrinhos é uma área de preservação ambiental na cidade de Morrinhos, aberta ao público da nossa cidade. Nos finais de semana, o parque recebe vários visitantes que vão em busca do contato com a natureza, percorrendo os 2.100 metros de trilhas e desfrutando das áreas de lazer, como o piquenique e os playgrounds. O Parque Natural de Morrinhos, carinhosamente chamada pela população da nossa cidade de Parque Ecológico Jatobá Centenário. Este foi o primeiro nome dado a ele devido à existência de um jatobá, onde pesquisadores estimam que ele tinha mais de 100 anos. Porém, com o incêndio que o parque sofreu em 2017, ele foi queimado, deixando de existir. O parque foi criado através de uma lei municipal de maio de 1969, com a função de proteger a nascente do córrego Maria Lucinda. É um lugar bem familiar, em contato com a natureza. Se localiza na periferia da nossa cidade, na área urbana, fazendo limites com diversos bairros de nossa cidade. Em 9 de junho de 2015, ele passou a ser denominado Parque Natural de Morrinhos, e essas e outras mudanças ocorreram para atender à legislação do Sistema Nacional de Conservação. Esse parque é muito importante para o bioclima da nossa cidade. Então, é importante que a população morrinhense o preserve. Então, assim que possível, faça uma visita ao parque, escute os sons da natureza e perceba o quanto ela é viva e importante para a nossa sobrevivência. Mesmo sendo primordial para a existência do planeta, muitas pessoas não sabem o verdadeiro valor das árvores. Sem saber ou lembrar que elas fornecem a maior parte do oxigênio de que precisamos para sobreviver, muitas árvores ainda são cortadas. Quando for plantar uma árvore na calçada, por exemplo, é preciso alguns cuidados. Nas calçadas com fiação elétrica, elas precisam ser de pequeno porte para não prejudicar em dias de ventos e chuvas fortes. Observe nas ruas de sua cidade grandes árvores cortadas em V em torno de fios de luz, que é para não ter contato com os fios de energia. Existem diversos tipos de árvores. Perenes, que preservam as folhas, decíduas, que perdem as folhas, e semidecíduas, de pequeno, médio ou grande porte, com flores coloridas e perfumadas, nativas, exóticas ou mesmo frutíferas. É preciso definir a árvore correta para o plantio em calçadas, preferencialmente perenes, para que suas folhas não se infiltrem pelos bueiros ou bocas de lobo, prejudicando o escoamento das águas da chuva. As árvores que perdem suas folhas e são de grande porte devem ser plantadas preferencialmente em praças e parques. As de médio porte, como as quaresmeiras, podem ser plantadas em avenidas, nos canteiros centrais. Bom, eu convido vocês a fazer um passeio pela nossa cidade e observar a quantidade de árvores, porque Morrinhos, ela tem um apelido, chamado carinhosamente de Cidade dos Pomares, porque existem muitas espécies de árvores frutíferas em nossa cidade. Então, compensa fazer um passeio para ver a quantidade de árvores existente em nossa Morrinhos. A minha aluna Francine quer deixar um recadinho especial para vocês. Vamos ouvir. Ai,
importância das árvores é que elas dão fruta muito bem para o passarinho, faz a natureza ficar mais alegre. Então, cuida muito bem da natureza, todo mundo tem que ter muita responsabilidade, porque senão o mundo vai ficar acabado, sem árvores, árvores queimadas, isso prejudica os animais, prejudica a vida das árvores. Então, cuida muito bem das árvores. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, tenham aprendido a importância da árvore para a nossa sobrevivência e que com todo esse conhecimento adquirido hoje, vocês comecem a pensar nas formas de preservação das árvores e do meio ambiente em geral. O que você pode fazer? Pequenas atitudes em sua casa, na comunidade onde você vive, o que você pode fazer? Eu agradeço muito a participação dos meus alunos que contribuíram, as mães e as famílias desses alunos que contribuíram para esta aula. E também quero agradecer a Loane e todo o pessoal da Superintendência do Meio Ambiente de Morrinhos e dizer que eles desenvolvem um excelente trabalho de preservação do meio ambiente em nossa cidade e que eles trabalham brilhantemente. Então, merecem o reconhecimento e os nossos parabéns. Obrigado a todos e até a próxima aula.